Olá, paz do Senhor, tudo bem com você? Hoje o Espírito Santo me trouxe até aqui para falar com você que tem enfrentado tempos de medo, tempos de dúvida, tempos de insegurança. E o Senhor Jesus tem um convite para você, um convite para mim. Ele tem falado: venha, assim como ele falou para Pedro naquela passagem da tempestade no mar, onde os discípulos estavam em um barco e vem uma tempestade, um vento. Eles começam a ficar com medo. O Senhor Jesus começa a andar sobre as águas e eles pensam ser um fantasma. Mas Pedro, como era muito impulsivo, falou para o Senhor o seguinte: olha só, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E sabe o que o Senhor Jesus falou? Venha. Assim como ele fala para você hoje, venha. E Pedro foi. Assim como você provavelmente também está indo. Às vezes você não está paralisado. Mas olha só o que aconteceu. Pedro começa a andar por sobre as águas. Só que vem um vento forte. E Pedro começa a ficar com medo. A partir do momento em que ele começa a ficar com medo, ele perde a fé e ele começa a afundar. E eu quero que você preste atenção nisso. Muito cuidado, porque quando você decidir ir em direção ao Senhor, quando você decidir tomar a decisão correta, não pense você que vai ser fácil, não. Muitas vezes pode aparecer obstáculos no caminho, mas o Senhor Jesus pede que você olhe para Ele e não olhe para as dificuldades. Por quê? Porque o inimigo trabalha com medo. O medo é o oposto da fé. E quando você dá vazão ao medo, você começa a afundar. Assim como Pedro, quando veio o vento, que significa os problemas na sua vida, se você não mantiver o foco no Senhor, se você olhar para os lados, para as dificuldades, a chance de você afundar é muito grande. Por isso que eu estou aqui hoje e falo para você aquilo que o Espírito Santo já falou para mim, aquilo que eu estou seguindo no meu dia a dia. Não vamos olhar para as dificuldades, não vamos olhar para o inimigo. O inimigo, às vezes, ele quer nos passar medo, ele quer dizer o seguinte: você não é capaz, você não está preparado o suficiente. Ou então essa enfermidade vai acabar com você. Ou esse problema na sua família, você não vai vencer. Mas o Senhor me trouxe até aqui para te falar: continue caminhando, porque o seu caminho é um caminho de vitória. Quando você olha para o Senhor Jesus, não tem como você afundar. Porque assim como ele falou para Pedro, venha, ele fala para você hoje, venha. Tome posse dessa palavra. Você vai andar sobre uma palavra que já foi liberada para você. Você não está ouvindo a voz do mundo, você está ouvindo a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo. É por isso que eu estou aqui. Muitas vezes você às vezes até tem ido, mas você não está com aquela fé. Você não está totalmente entregue. E o Senhor quer você não pela metade. O Senhor quer você inteiro. Por isso que eu estou aqui hoje. O Senhor te chama hoje. Venha, venha. O medo é uma das armas que o inimigo usa para que você se distraia, para que você às vezes se sinta incapaz, tá certo? Mas a palavra do Senhor está cheia de exemplos que nos mostram que nós devemos ter fé no Senhor. Tá? Lá no Salmo 34, a palavra é muito clara quando diz o seguinte: olha só o que diz no Salmo 34: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Não livrou de apenas alguns temores, livrou de todos os teus temores. Todos os teus temores, todos os meus temores. Não há temor que permaneça diante da presença do Senhor, porque a presença dele é gloriosa, é suficiente para te livrar, para te guardar, para te dar a vitória. Então não olhe para as circunstâncias, olhe para ele, caminhe em direção a ele. Olha o que mais que a palavra diz, eu vou ler para você, olha que tremendo isso. Por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o teu Deus.
eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha que tremendo isso. E eu vou ensinar para você aqui agora uma estratégia para ficar livre do medo. Louve ao Senhor. Quando o medo estiver muito forte, coloque um louvor, agradeça, louve. O rei Davi fazia isso. Ele tocava a harpa e o espírito maligno ia embora. Ele fazia isso até com o rei, para o rei Saul. O espírito maligno ia embora quando ouvia o louvor. Porque o inimigo não resiste ao louvor. O louvor quebra as cadeias do mal. Tá bom? Faça isso. Experimente tirar 7 dias apenas crendo totalmente no Senhor. Faça esse teste. Quando o medo vier, louve ao Senhor. E depois você vai me contar aqui que tremendo que o Senhor vai realizar, que coisa tremenda que o Senhor vai realizar na sua vida, tá bom? É isso que eu tinha para você hoje. Continue confiando no Senhor, não olhe para as circunstâncias, porque Ele vai te dar a vitória, tá bom? Se você gostou, compartilhe, dê um like aí para mim, continue curtindo o nosso canal, que o Senhor sempre tem uma palavra nova ao seu coração. Continue nos curtindo em todas as redes sociais, no TikTok, no YouTube e no Instagram. Um grande abraço.